O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bueno, passemos agora para o match no qual eu e a Silvia daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Lula diz que é Milei quem perde com ausência no Mercosul. Bem, Silvia, a gente já tinha tratado um pouco da crise de bastidores em relação à cúpula do Mercosul, realizada no final da semana passada, mas agora temos aí já algumas declarações dos chefes de Estado e da chancelaria do Paraguai também. Uhum. Sim, a declaração que o Lula fez ali no chamado quebra-queixo, como chamamos, os jornalistas chamam esse momento ali em que a autoridade está saindo de um evento em que todo mundo vai com o microfone ali, a gente chama isso de quebra-queixo. Ele foi bem claro ali com relação ao fato de o Milei não ter aparecido, disse que isso se sente, obviamente, mas que o Mercosul está caminhando. A declaração, ele falou da declaração final, a declaração final acabou sendo um pouco mais evasiva por conta da ausência do argentino, mas se mostrou ali um nível de coesão bom, entre os presidentes. A gente vê sempre ele ao lado ali do Santiago Peña, que é um presidente de uma sigla política diferente, do Partido Colorado, de direita, todo sorridente ao lado do Lula, gostando de estar do lado dele, e como você bem observou aqui, o Lacalle Pou, que também é de outra sigla política, também mais à direita, também alfinetou o Milei pela sua ausência, É isso, abrindo aspas aqui, para o mandatário uruguaio: se o Mercosul é tão importante, todos os presidentes deveriam estar aqui, Algo que já havia sido dito anteriormente pelo chanceler do Paraguai, o Rubem Ramírez, que disse que o Mercosul não é um bloco ideológico, senão de integração, Então acabou pegando muito mal, não só com a representação brasileira, que estava sediando o evento, mas também com os outros dois membros fundadores do bloco, que cabe lembrar, existe desde o final do século passado e já passou por diversos governos de recortes ideológicos distintos, indo, enfim, da esquerda, do centro, da direita, e é um símbolo também da redemocratização do Cone Sul. Claro, o Mercosul tem uma importância histórica, embora para o público comum, ou até às vezes para gente que não está tão metida nos mecanismos e nas coisas que são muito técnicas, que são as coisas discutidas a cada 6 meses, é mais difícil a gente ver para que serve o Mercosul e ficar muito nessa coisa, o presidente tal falou do presidente tal, o outro não foi, um diz que é ideológico, acho que não serve para nada, enfim, essa é sempre a discussão mais comum e é mais rasa sobre o Mercosul. Mas se a gente for olhar historicamente, o Mercosul fez uma diferença importante. Brasil e Argentina eram países que competiam, que queriam que o outro não se saísse bem economicamente de modo aberto no passado, até o início aí dos anos 80 e da criação posterior do Mercosul, em que os dois países, por exemplo, passaram a colaborar muito mais entre eles, no sentido Brasil e Argentina, e também com os demais. Sempre houve problemas, sempre houve questões políticas em torno, esse tipo de folclore a respeito da ideologia, não ideologia, mas o fato é que ele tem um papel muito importante nas economias dos países, e principalmente para esses países de economia menor, como o Uruguai e o Paraguai, como o presidente Lula afirmou na fala dele, E se tivermos a ausência da Argentina, nesta ocasião tivemos a adesão da Bolívia, algo que também a gente já vinha repercutindo, mas agora temos a adesão formal da Bolívia como membro do Mercosul.
Sim, esse processo também foi longo, as pessoas associam às vezes com a questão política também, enfim, eu me lembro que na época do presidente Jair Bolsonaro, o Evo ia a essas reuniões e parecia que o ambiente para ele era muito, o Evo Morales, né, então presidente da Bolívia, era muito hostil, enfim, mas a questão aí é que os países precisam obter, preencher certos requisitos, e requisitos bastante rígidos para poder entrar no Mercosul, né? E por isso que esse processo foi longo. Agora vai entrar um presidente de esquerda, mais afins a Lula, do que Lacage-Pou, Milei e Santiago Penha, mas eu acho que no que diz respeito aos demais países que não a Argentina, há um ambiente muito mais amadurecido para acolher a Bolívia, né? E parece que ela preencheu os requisitos ali, né? E a gente já tinha destacado também, né, um encontro recente do Santiago Penha, né, com o Luiz Arce, né, no marco ali, né, das celebrações do fim da Guerra do Chaco, né, que foi o último conflito armado entre dois países membros do Mercosul na década de 1930. Então mostra também, né, que tem um interesse, né, pela integração da Bolívia ao bloco, mesmo em países que já tiveram, né, antagonismos no século passado, né? E o Lula também acabou visitando a Bolívia, né? Ele esteve em Santa Cruz de la Sierra, né, que é a principal cidade ali na porção oriental do país vizinho, né, próxima da fronteira com o Brasil, no qual ele declarou, né, que a visita não seria completa sem um evento empresarial entre nossos países e que o setor produtivo da Bolívia tem plena consciência da importância do Estado de Direito para o bom funcionamento da economia. A resiliência das instituições nacionais diante do 26 de junho na Bolívia e do 8 de janeiro no Brasil demonstra que não há espaço para retrocessos, né? O que acaba sendo uma mensagem cifrada para o Evo Morales, né, Silvia? Pois é, ele é uma certa saia justa com o Evo Morales ali, né? Porque ele foi visitar, obviamente, o mandatário da Bolívia, que não é o Evo Morales, é o seu apadrinhado e hoje inimigo Luiz Arce, num claro respaldo, né, à democracia e de rejeição a essa tentativa de golpe. Embora a gente não tenha claro, né? Eu não tenha claro ainda nada sobre quem mandou, quem foi, se foi golpe, se foi autogolpe, mas acho que o Lula foi dar um sinal claro ali de que ele está ao lado da democracia, enfim, foi um respaldo ao presidente Luiz Arce, mas ao fazer isso ele obviamente se entra um pouco em fricção com o seu aliado político de tantos anos na América do Sul, que é o Evo Morales, que está tentando voltar ao poder, enfim, não respeitando a Constituição que ele mesmo promulgou. Enfim, acho que os próximos meses na Bolívia vão ser muito intensos, ainda que não se explique claramente o que foi essa tentativa de golpe por parte dos militares, a mando de não sabemos quem. Esse clima de fricção e de disputa vai ficar mais intenso, né? E o Lula está fazendo a aposta correta do ponto de vista do protocolo e do ponto de vista da democracia, que é dar o apoio ao presidente democraticamente eleito pelos bolivianos, né? E o Lula ainda adicionou, né, que o Brasil e a Bolívia vão investir na integração física na nossa região por meio de rotas que cruzarão toda a América do Sul, ligando os oceanos Atlântico e Pacífico, né? 2 das 5 rotas previstas passarão pela Bolívia, né? E isso é um sonho antigo, né? Enfim, teve diversas polêmicas também no contexto do IRSA, né? Inclusive com rodovias, né, passando por reservas indígenas, não só no Brasil, mas em outros países da região, mas mostra aí, né, esse desejo, né, da união das duas costas que banham a América do Sul. Sim, além da disputa histórica, né, pelo mar boliviano, né, está também uma questão crucial para a América do Sul, principalmente nesses meses de inverno,
que é a questão do gás, né? A Argentina está com um problema de gás muito claro, teve que pedir ajuda para o Brasil há poucas semanas, enfim, e a Bolívia é um produtor de gás, e do ponto de vista logístico, econômico, qualquer via que ajude a conectar esses países para poder prover esse recurso é bem-vinda. Aí, nesse sentido, eu acho que, para além da questão ideológica, da ausência do Milei, dessas discussões, eu acho que tem uma questão que afeta diretamente aos argentinos, né? Estamos enfrentando aqui um frio mais extremo do que o normal, essa é a semana mais fria do ano, as pessoas estão usando sistemas de calefação de distintas vias, maneiras, mas o gás é um deles, e estar brigado com a Bolívia não é um bom negócio para a Argentina, ou estar com a relação um pouco chamuscada, né? O presidente Milei chegou a dizer que o Arce tinha promovido um autogolpe, né? Enfim. Pois é. Bem, tratando aqui em relação a outro aspecto das relações exteriores do Brasil, tivemos também, né, uma fricção entre o governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, com o Itamaraty, ainda relacionado, né, ao caso ali dos filhos de diplomatas, né, no Rio de Janeiro, que foram abordados de forma racista pela Polícia Militar do Estado, né, no qual o Cláudio Castro declarou que o Itamaraty só enviou um ofício para avacalhar a polícia, né, que teria sido algo ideológico, assim, né, na visão do governador fluminense, né? Lembrando, né, que foram 3 adolescentes, né, filhos de diplomatas de Canadá, Gabão e Burkina Faso, negros, que estavam num grupo com outros 2 jovens brancos, e somente os adolescentes negros foram abordados pela PM, né? No que o colunista Bernardo Melo Franco, em uma coluna no Globo, intitulou "Cláudio Castro nega racismo em abordagem racista da PM", né? Porque, enfim, as imagens são nítidas, né? Da separação ali que ocorre no grupo, e o governador ainda tentou, né, se justificar, dizendo que é muito complicado para o policial saber se é filho de um diplomata ou se é alguém que está cometendo um delito. Crucificar o policial é o mais fácil, né? Assim, a tremenda cara de pau, né? Não dá, né? Contra fatos não há argumentos, contra imagens não há palavras, não sei de que avacalhação ele está falando, enfim, ainda que esses jovens fossem delinquentes, a polícia não pode chegar do jeito que chegou, né? Não pode chegar assim, já praticamente atirando em ninguém, né? Não é esse o protocolo. Então, enfim, eu acho que essa declaração é infeliz e não resolve nada, não alivia nada. Pois é. Bem, agora vamos para a Argentina com algumas notícias da política local aqui no país vizinho. Uma que a gente acabou não repercutindo na semana passada foi que o Milei criou o Ministério de Desregulação e Transformação do Estado e acabou nomeando, né, para essa nova pasta uma figura polêmica, né, no governo Macri, que é o Frederico Sturzenegger, né, que havia sido presidente do Banco Central. Como repercutiu aí, Silvia, essa questão? Olha, é uma questão importante, foi bastante discutida nas últimas semanas, mas na verdade já está desde o começo do governo, porque Milei vem ensaiando colocar Sturzenegger no gabinete já faz algum tempo. Por que ele é polêmico? Porque ele foi presidente do Banco Central durante o governo do Maurício Macri, e antes disso ele ajudou a formular a política econômica do Maurício Macri, que a gente sabe que fracassou, né, ao longo do mandato. Mas é mais uma figura ali do pró, pertencente à velha política que o Milei tanto combate. A casta, exatamente, é uma figura óbvia da casta que vai ter um papel importante aqui. E porque não está claro essa reforma do Estado que o Milei quer, a gente sabe que ele quer diminuir o Estado, mas ele já chegou a dizer, por exemplo, que
Ele, numa dessas viagens aos Estados Unidos, aliás, ele viajou hoje novamente aos Estados Unidos. Quinta vez, desde que assumiu. 11ª viagem, 5ª vez para os Estados Unidos para participar de um encontro de milionários em Idaho. E ele que, numa entrevista recente, disse que detesta viajar. Exato. Imagina se gostasse. Imagina se gostasse, Enfim, mas Milei disse que numa dessas viagens aos Estados Unidos ele esteve e de fato esteve com vários presidentes de empresas de tecnologia, de inteligência artificial, e ele diz ter encomendado ao Google um modelo de reforma de um estado para aplicar na Argentina. Então, é tudo um pouco confuso, ao mesmo tempo que ele coloca uma figura da velha política, ele diz que isso vai ser feito aos moldes do aplicativo do Google, enfim, não se sabe bem o que vai sair daí, mas sim, há muita atenção e tensão nessa questão do Sturzenegger, que no passado mostrou ter diferenças com o atual ministro da Economia, Luiz Caputo. Então é uma figura que chega ali para causar alguma mudança, enfim, e é um fortalecimento do Macri, do grupo do Macri dentro do governo, e vamos ver como é que ele atua e qual vai ser esse modelo do Google. Eu estou super curiosa com relação a isso. E falando no Maurício Macri, né, e no seu partido, o Proposta Republicana, mais conhecido, né, pela abreviação PRO, tivemos uma assembleia, né, com a dirigência do partido, no qual um dos tópicos era uma proposta de fusão com o Libertar Avança, né, do atual presidente Javier Milei, mas que acabou sendo rechaçada, apesar, né, de mostrar que o partido seguirá, né, na base de apoio do governo Milei, mesmo, né, com alguma fricção também entre o presidente argentino e a atual ministra de Segurança, a Patrícia Bullrich. Sim, o PRO nasceu muito pequeno, como uma consequência da crise de 2001, né, no estalgido, em que havia uma negação com relação aos partidos tradicionais. Ele começou pequeno, ele foi fundado basicamente por Macri e seus associados, mas o fato é que hoje o PRO é um partido grande, importante, numeroso, tem correntes progressistas, tem correntes de centro, mas é um partido basicamente de centro-direita, e não se pode negar que se transformou numa força política importante. Já o Libertar Avança é um partido ainda muito pequeno, recém-criado, criado para lançar o Milei, basicamente, e eu creio que essa reticência do PRO em abraçar o Libertar Avança é justamente não destruir o projeto do PRO totalmente, né? Essa é a razão pela qual, por exemplo, Macri não está com um cargo de super-ministro, como chegou a dizer, ou de super-assessor no governo. Eu acho que eles mantêm uma distância pensando na sobrevivência do partido, porque não se sabe se o Libertar Avança vai ser feliz em suas reformas ou não. Agora, o Libertar Avança sim precisa do PRO, porque ficou claro agora com essa aprovação demorada e negociada da lei de bases, que de fato para que o Milei tenha uma boa governabilidade, ele precisa de mais alianças no Congresso. Ele não pode ficar com esse número reduzido de deputados e de senadores, que é o que eles têm hoje, e aí daí a dificuldade de aprovar qualquer reforma, qualquer legislação. Bem, Silvia, e ainda repercutindo em relação ao caso do menino Loan, ali, né, em Goya, na província de Corrientes, tivemos também um debate, né, no Congresso argentino de uma lei, né, que busca, aumentar, né, a pena para pessoas que se vinculem a redes de tráfico de pessoas, sobretudo de menores, né, e que acabou tendo uma polêmica também, né, por conta do relator do projeto, né, o senador libertário Juan Carlos Pagotto, né, que é ligado também à família Menem, além do atual presidente Javier Milei, no qual, ele tentou alterar o texto e gerou um debate muito grande no Senado, né? Sim, o caso Loan continua, como a gente comentou na semana passada, dominando os noticiários aqui na Argentina. Essas leis que surgem ao calor do momento têm que ser bem discutidas, né? Mas obviamente que isso já deveria estar na legislação e deveria haver uma proteção maior
principalmente no que diz respeito às fronteiras, à região fronteiriça, que é de onde vem o garoto, né? Nessa semana, o pai e um dos irmãos do Lohan estão aqui em Buenos Aires, foram recebidos pela Patrícia Bullrich, que, enfim, prestou apoio ali à família, mas o fato é que o menino não aparece, né? E ontem na televisão, esses familiares do Lohan saíram a criticar o Milei, porque eles pediram conferências, pediram encontro com o Milei e não tiveram sucesso. O Milei não quis encontrar-se com eles. E aí o que também repercutiu bastante aqui é justamente essa agenda de prioridades do Milei, que sim, pega um avião para ir até o encontro de milionários em Idaho, mas não se vincula com o principal drama nacional do momento, que é a desaparição desse garoto. E a irmã dele, a Macarena, né, disse que ameaçaram a mãe dela e que o advogado da Patrícia Bullrich disse a ela que tinha que declarar à imprensa que foi um acidente e que ela não viu nenhum acidente. Ela crê que o Lohan foi levado e que toda a polícia de Correntes está envolvida no caso. Uhum. Isso é bastante possível, né? Porque nós acompanhamos aqui o tempo que levou para que entrasse na pauta a linha de investigação considerando a trata de pessoas, ou seja, o tráfico de pessoas. Demorou muito tempo, a polícia demorou a agir e ficou muito tempo atuando só naquela busca na localidade ali de Goya e 9 de Julho, que são os povoados próximos de onde vivia o Lohan. Bem, você citou aí o 9 de julho, né, que é uma das fechas pátrias da Argentina, né? A gente costuma brincar que é o clausura, né, do processo de independência das Províncias Unidas do Rio da Prata, né? Temos o 25 de maio, que é o Apertura, de 1810, e o 9 de julho de 1816, né, que é quando é declarada a independência, né, do que hoje é a Argentina, em Tucumã, né, que tem essa importância histórica, e o Milei esteve na província, né, de Tucumã, ali no noroeste da Argentina, acompanhado, né, da sua vice-presidenta, a Victoria Villarruel, e participaram, né, de um desfile militar. A vice deve ter adorado, né, subiram num tanque de guerra, enfim, mas isso serviu também, né, para o Milei anunciar o Pacto de Maio, né, com 18 dos 24 governadores da Argentina. Então temos aí mais uma vitória política, né, do governo Milei, que conseguiu superar, né, essa com os governadores, né, que inclusive a gente tinha citado, né, no começo do ano, a questão principalmente ali com a Patagônia, né? Exato, Milei tinha planejado fazer essa grande reunião justamente no torneio Abertura, né? No clausura. Ah, não, sim, no apertura primeiro, por isso que é a declaração de maio. Isso, tanto que se chama Pacto de Maio, e ele queria com todos os governadores. Acabou demorando mais, não com todos os governadores, mas sim, houve um respaldo, que na Argentina é muito importante, porque, bom, no Brasil também, mas enfim, aqui parece que o peso que os governadores das províncias têm na formação do Congresso, na orientação dos partidos a nível regional é muito grande. Então, ter os governadores contra ou ter os governadores na oposição, que é o caso, né, mas agora dando esse respaldo, é muito importante para ele. Enfim, então, de fato, foi uma vitória, ainda que não como ele gostaria e não a tempo do que ele gostaria, mas foi uma vitória do governo Milei nesse sentido. Bem, agora a gente cruza a cordilheira, vamos em direção ao Chile, já que o caso, né, da prisão do alcalde de Recoleta, né, uma das comunas de Santiago, o Daniel Jadue, que era um possível presidenciável, né, pela Concertación no Chile e que foi condenado recentemente, né, e está ainda gerando bastante repercussão no país transandino. E agora teve o envolvimento do Gustavo Petro, né? Porque
o Daniel Radwe escreveu uma carta, né, agradecendo, né, as manifestações de carinho, principalmente vindas, né, do Gustavo Petro, presidente colombiano, que nas palavras do Radwe ele admira profundamente, né? Isso porque o mandatário colombiano, né, compartilhou uma mensagem em solidariedade, pedindo a liberdade do alcalde, apesar de ter errado o seu nome, né, ele escreveu Gabriel ao invés de Daniel, e responsabilizou a jurisprudência de Pinochet, né? Aqui são aspas ao Petro, né? E, enfim, a chancelaria chilena, né, através do seu ministro de Relações Exteriores, o Alberto Van Klaveren, publicou, né, uma nota que se tratam de declarações inaceitáveis e imprudentes, que desconhecem a trajetória democrática do nosso país, né? Mais uma vez, né, Silvia, o Petro mete a pata, né? Exatamente. Por mais que possa ser justa, a gente não sabe ainda, porque esse assunto toca a justiça chilena, mas enfim, ainda que o Gustavo Petro tivesse razão ou tivesse embasamento suficiente, que eu acho que ele não tem para fazer essas declarações, ele novamente comete uma ingerência nos assuntos nacionais de um outro país, né? Enfim, ele age aí não como um presidente, mas sim como um ativista político, como um líder político. Não cabe a ele decidir se a justiça chilena está atuando de modo correto ou não. E isso já se tornou uma constante no caso do Petro. Parece que continua faltando aquela assessoria a ele antes dele tuitar. E atribuir isso à jurisprudência de Pinochet, não creio que seja o modo mais correto de dizer. É verdade que hoje em dia, depois de várias tentativas, não se pôde mudar a Constituição, ainda a Constituição é a criada por Pinochet. Ela tem diversas reformas e a justiça chilena atua de acordo com a lei, porém com o bom senso dos dias de hoje, né? Enfim, é muito descuidado atribuir ao Pinochet a condenação do Daniel Radwe, ainda que o Pinochet tenha sido um monstro que foi. E o Daniel Radwe, né, que é membro do Partido Comunista, que faz parte, né, da base do governo Gabriel Boric, talvez tenha sido essa, né, a confusão do Petro, né, de Daniel para Gabriel, mas enfim, agora outro Daniel, né, o Daniel Nunes, que é senador também, né, pelo PC chileno, pela região de Coquimbo, em uma entrevista ao diário La Segunda, né, disse que faz muita falta a presença, né, do Guillermo Teillier, né, dirigente comunista falecido em agosto do ano passado, por conta, né, de algumas crises que estão envolvendo, né, a sua legenda política com o governo Boric, né? Sobretudo relacionadas ao trabalho da ministra do Interior, a Carolina Tojar, né? Que parte do Partido Comunista tem criticado bastante, né? Então, além, né, dessa questão do Radwe, tem outras questões pendentes, né, em relação ao Partido Comunista dentro, né, da Frente Ampla chilena. Sim, que é um tema de todas as frentes amplas, né? Como você fazer conviver e fazer concordar ou fazer políticas públicas em conjunto com um partido de partidos, né? Um partido que junta tantas tendências políticas diferentes, né? A Tojar talvez aí seja uma representante de uma velha guarda, né? O pai dela foi um dirigente importante da esquerda chilena e essa nova geração tem críticas a ela, e o Teillier de fato era uma figura mais unificadora, talvez, né? Pois é. Bem, agora vamos para o Peru, né, já que a Keiko Fujimori, né, e outros cúmplices foram condenados a pagar cerca de 150 milhões de soles, o que na conversão dá 40 milhões de dólares, como reparação ao Estado, né? Isso foi demandado, né, pelo procurador do Estado no julgamento
contra, né, a presidenta da Força Popular, isso relacionado ao caso Coqueteles, né, que foi ali o caixa 2, né, da última campanha presidencial da Keiko, que ainda está sendo acusada, né, de organização criminosa, lavagem de dinheiro, obstrução à justiça e falso testemunho, né? Também é pedida, né, uma prisão de 30 anos e 20 meses e algumas penas menores, né, para outros dos 48 réus neste caso. Pois é, Keiko Fujimori aí reforçando essa tendência corrupta, né, que ronda o fujimorismo já há muito tempo. A gente falou do Alberto Fujimori aqui na semana passada com relação ao fato dele ter se livrado das condenações por direitos humanos, mas é uma família muito envolvida com corrupção. O próprio Fujimori também havia sido condenado por isso. A Keiko a gente já conhece vários casos, né? Agora, o que eu acho que é necessário ficar atento é quais vão ser as consequências políticas disso, né? Porque, bem ou mal, ela é a líder do partido mais forte hoje dentro do Congresso peruano e da sociedade política peruana. Então, porque o Peru hoje é um parlamentarismo às avessas, né? Enfim. Exato. E a Keiko é uma grande líder desse grupo. Exato. Enfim. É ela que garante a governabilidade da Boluarte. Exatamente. Então, eu acho que o que mais chama atenção aqui é que tipo de consequência política isso vai trazer, né? E tem aquela disputa dela com o irmão dela, que, enfim, também é histórica ali. Então, Keiko e Kenji Fujimori são as duas peças importantes aí para a gente ficar atento e do qual depende o futuro político imediato do Peru. Bem, e só fazendo uma pequena errata, eu disse que o caso era relacionado à campanha de 2021, mas na verdade são as campanhas de 2011 e 2016, né? A investigação da campanha de 2021 ainda está rolando. Ela que foi derrotada nas 3 ocasiões, né? Do Peru vamos para o Equador, ainda repercutindo, né, o caso da semana passada, né, no qual a polícia apreendeu 3 toneladas de cocaína, né, que estavam escondidas num carregamento de bananas, né, com destino à cidade de Málaga, na Argentina. Iam de Machala, no Equador, para Málaga, na Espanha. Só que agora, né, veio a público que a empresa, né, que exportaria, né, esse carregamento é a Palácios Pasmino Fruit Palpa Fruit, que é de propriedade do irmão do atual ministro da Agricultura, o Euclides Palácios, e da cunhada do ministro, a Maria Fernanda Pasmino Monte Alegre, né? Então, um caso aí que atinge o seio, né, do gabinete do Daniel Noboa. Sim, ou seja, respingando para todo lado, e o Noboa aí já de olho na sucessão presidencial, que esse próximo semestre vai ser crucial para ele, um bom governo e sem escândalos, se é que ele pretende se reeleger. Do Equador, vamos para a Colômbia, né, com 3 notícias aqui. A primeira é que o desmatamento chegou ao seu nível mais baixo dos últimos 23 anos, né, o que é uma vitória do governo Petro, né, Silvia? Claro, e é importante destacar porque a gente tem falado do governo Petro e ele tem se sobressaído nos últimos tempos, não muito positivamente, né? Pelo menos com relação às expectativas que se tinha com relação à sua eleição, a eleição do primeiro presidente de esquerda da Colômbia. Mas essa é uma vitória, e é uma vitória importante numa área em que ele de fato se havia proposto a melhorar, que é a questão do desmatamento da Amazônia colombiana e a luta por um país mais sustentável que respeita o meio ambiente, né? Essa deflorestação é bem marcada, embora ainda os problemas de sempre existem e são muito parecidos com o da Amazônia brasileira, mas enfim, a queda do nível de desmatamento é relacionada às políticas públicas implementadas por esse governo. Entre elas, por exemplo, conceder subsídios e conceder verbas do Estado para que
as comunidades não destruam o ambiente. Então, está tendo bom resultado e é uma coisa que a gente deve ressaltar porque o Brasil tem problemas similares nessa questão. E ainda relacionado à Colômbia, tivemos uma declaração do Gustavo Petro nas Nações Unidas, né, em relação ao que ele qualifica como campos de concentração, né, os antigos espaços de reincorporação criados após a assinatura dos acordos de paz na década passada, no contexto, né, do assassinato, né, de assinantes desses acordos, porque nas palavras dele, né, estão sendo mortos pelo Estado e pela economia ilícita que os vê como rivais, né? Então, mais um episódio, né, relacionado à morte, né, de ex-guerrilheiros na Colômbia. Sim, essa é uma parte do acordo de paz, uma seção aí do acordo de paz que não vem funcionando como se esperava, né? A ideia quando os ex-combatentes das Farc se desmobilizaram, que a sua segurança estaria garantida. Essas áreas de trânsito eram um exemplo disso, todo o processo de reinserção na sociedade, os programas de reinserção eram parte disso, e isso não vem funcionando bem, haja visto aí a quantidade de ex-guerrilheiros que foram assassinados nos últimos tempos, porque é óbvio, você passa várias décadas com guerrilhas e facções criminosas lutando entre si, no momento que você desarma uma delas, ela é o momento do acerto de contas, né? E é o momento que o Estado deveria garantir que os direitos desses combatentes que voluntariamente entregaram as armas sejam mantidos. Pois é, e ainda falando de mortes, né, no interior do país, tivemos o assassinato de um soldado do exército colombiano, no caso o Fabián Steven Camacho Banguero, né, que estava, né, numa operação militar no departamento de La Guajira, que fica no extremo norte do país, ali próximo da fronteira com a Venezuela, na região caribenha do país, e que no comboio onde ele estava houve uma emboscada e ele acabou sendo executado, né? Então, enfim, também uma baixa agora no que é chamado na Colômbia, né, de um soldado profissional, né? Porque a imprensa do país, né, e aqui na manchete do El Tiempo, fazem essa distinção. Bem, e falando na Venezuela, com relação à Colômbia, o país apura, né, uma articulação da extrema-direita com um grupo paramilitar colombiano, né? Isso aí na antessala das eleições do país. Sim, a Colômbia acaba sendo um elemento importante da retórica eleitoral na Venezuela, né? Ao longo dos anos Maduro, a Colômbia foi, até a eleição do Petro, acusada de ingerência, de tentar provocar golpes, de estar articulada com a extrema-direita, não, a direita, ou a oposição democrática da Venezuela, do modo geral, né? A extrema-direita é usar a linguagem do Maduro, né? Enfim, sempre algo que o regime levanta, e algumas evidências trazem à tona conexões, pelo menos com grupos e guerrilhas colombianos, né? Por exemplo, quando Juan Guaidó se autoproclama presidente da Venezuela e gera todo aquele episódio ali que a gente acompanhou, Guaidó, quando sai da Venezuela, e sai mais de uma vez, né, sai por conta da distribuição da ajuda humanitária, e depois quando ele sai de fato agora para se exilar nos Estados Unidos, ele sai acompanhado de grupos paramilitares colombianos, são eles que garantem a saída pela fronteira de modo ilegal de Juan Guaidó. Então, algum vínculo de fato há. Agora, se a Colômbia enfim, responsável por articulação de golpes contra o chavismo, contra, enfim, de ser um fator desestabilizador da Venezuela, aí eu já acho que a gente estaria comprando o discurso do Maduro de um modo muito leviano e sem evidências. De acordo com o procurador venezuelano, Tarek William Saab,
existem investigações que mostram, né, um plano do grupo paramilitar Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, né, que atua justamente ali no departamento de La Guajira, que a gente acabou de repercutir, né, do outro lado da fronteira. Da Venezuela, a gente segue na região do Caribe, vamos agora para El Salvador, no qual o proto-ditador Nayib Bukele declarou, né, parem de subir os preços ou terão problemas, né, que foi um alerta aos exportadores e comerciantes atacadistas do país para baixarem os preços, lembrando também do alerta às organizações criminosas, né? Sim, eu vi o vídeo aí desse trecho do discurso do Bukele em que ele faz praticamente uma ameaça, né? Enfim, diz que com as gangues foi assim, com as maras foi assim, que não quiseram seguir a linha do que ele estava propondo, então o que aconteceu foi ele partir para uma política de mão dura e colocar todo mundo na cadeia. Agora, não sei se é exatamente disso que ele está falando com relação aos comerciantes e empresários, imagino que empresários não aliados e que não dão base financeira à sua campanha e ao seu governo. Faltou um pouco entender que tipo de negociantes e de exportadores ele está falando e se isso é uma ameaça real de colocar, de acionar a justiça, de acionar esses métodos que ele usou contra as pandilhas, contra esses empresários. É uma coisa que ele vinha falando já desde a nova posse dele, né, em que ele disse que no primeiro governo ele atacou a questão da violência, agora ele vai atacar a questão da economia. Os métodos ainda não são claros, mas isso me soou como uma ameaça um pouco fora do tom. E ainda em relação a El Salvador, o ministro da Justiça disse que o Bukele mandou a Suprema Corte al carajo. É incrível como essas coisas são ditas. Obviamente foi num contexto bastante propício para isso, que foi o encontro da CEPAC no Balneário Camboriú, mesmo em que esteve presente o Milei, e obviamente é um espaço onde a extrema-direita solta a verve, né? Então, eu acho que dentro desse contexto deve ter soado como uma coisa heróica, como uma coisa bonita e exemplar de se fazer, mas, obviamente, é um absurdo total. Ele é um ministro de Justiça e disse que só foi possível combater a violência, etc., e aprovar as leis que o Bukele queria, mandando a Suprema Corte al carajo, que é uma reivindicação, digamos assim, da extrema-direita brasileira já faz algum tempo, né? Enfim, parece que esses jargões são bastante populares nesse entorno. E também, né, tivemos a passagem, né, do ciclone tropical Beryl, a região, e no caso de El Salvador, os presos seriam, né, utilizados como mãos de obra para a reconstrução do país. Pois é, isso eu já não sei nem como classificar. Vão começar a usar os pandilheiros, as maras, como trabalho escravo, provavelmente. É isso que ele está propondo, com o aplauso do seu eleitorado. Outro absurdo de Nayib Bukele, né? Obviamente que quem está condenado por um crime é melhor que não fique ocioso na cadeia e que sim faça trabalhos comunitários, tudo isso é bem-vindo, e inclusive é uma parte importante da recuperação para a sociedade de qualquer pessoa que está condenada a um crime. Agora, se isso vai ser forçado, eu não sei qual a próxima obra, pode muito bem ser uma pirâmide com a efígie do Bukele, né? Enfim, não se sabe qual é o limite disso. E ainda falando em relação, né, aos detentos no país, a Cristosal, né, que é uma organização não governamental ligada à Igreja Anglicana, né, que atua na América Central, apresentou, né, um relatório em relação à responsabilidade estatal sobre as mortes ocorridas, né, dentro das prisões, porque não estão se aplicando os protocolos forenses internacionais
que normatiza, né, o desempenho da investigação de uma morte potencialmente ilícita, né? De acordo com a organização, 97,2% dessas pessoas foram imputadas por agrupações ilícitas, enquanto apenas 2,8% por outros delitos, sendo que nenhuma delas foi por homicídio, lesões agravadas ou violação sexual, né? Ainda nesse contexto, né, de março de 2022 até abril de 2024, a Cristosal registrou a morte de 265 pessoas durante o regime de exceção em El Salvador, sendo 261 adultas e 4 crianças, né? E São Salvador é o departamento que representa o número maior de mortes, né, a região da capital, com 51, seguido por Usulutã, com 29. Dados bastante contundentes em relação a essa perseguição, né, que não faz distinção e também desrespeita, né, o devido processo legal. Os defensores de regimes de exceção contra situações, contextos violentos, estão aí números que mostram o quão perigoso é isso. Bem, por fim, vamos agora para o México, né, com duas notícias relacionadas à transição do governo, né, do López Obrador para a Sheinbaum, e a candidata derrotada, né, do PAN, a Xochitl Gálvez, também que estava apoiada pelo PRI, né, as duas legendas mais tradicionais do país, reconhece, né, que a reforma judicial, ela acredita ser importante, mas rechaça a eleição mediante o voto, né? Como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Sim, e enfim, é algo que entra, vira e mexe, entra na pauta, né, de governantes em geral de esquerda, né? Evo Morales quis fazer isso na Bolívia, Cristina Kirchner quis fazer isso aqui na Argentina, mas é polêmico, deve se debater bastante, porque não são cargos políticos, né? Não sei se o voto popular é um modo de você escolher os melhores magistrados, juízes para atuar na justiça. A justiça tem características diferentes ao Congresso, né? Não pode ser parecido, né? Enfim, nesse sentido eu estou mais ou menos de acordo aí com a Xochitl Gálvez. E quando eu me referi aos Estados Unidos é no caso de juízes, né? Não de ministros da Suprema Corte, sim. Como também está na proposta, né, da reforma judicial do López Obrador, que, né, nas palavras da própria Cláudia Sheinbaum, vão ser sua prioridade imediata, né? São 18 reformas constitucionais e 2 legais, né, que estão sendo legadas pelo seu antecessor. Mas em relação à reforma laboral, né, ela já deu aí um passo atrás, né, dizendo que as 40 horas semanais não é uma prioridade imediata do seu governo, e que ela necessita do consenso dos empresários, né? Então vai contra aí, né, a sua base eleitoral. Vai contra, e ela vai dando aqueles, enfim, é a famosa chuva de realidade, né, que esses líderes costumam ter quando entram no governo, e ela, obviamente, aqui está tentando uma conciliação ali para não parecer agressiva com relação ao mercado, né? Pois é. Silvia, fechando esse bloco, a gente fica com a sua dica cultural. Sim, já que nós conversamos hoje sobre a questão dos ex-combatentes colombianos, eu queria indicar uma série da Netflix muito interessante, chamada Distrito Selvagem em português, ou Distrito Salvaje em espanhol, que é uma série sobre um ex-guerrilheiro que é recrutado ainda criança da sua família camponesa e é transformado em combatente e, depois dos acordos de paz, se integra a um desses planos de reinserção social na Colômbia. E é muito interessante porque mostra aí as dificuldades de que a sociedade aceite esses ex-guerrilheiros
vivendo nas cidades, trabalhando, enfim, há o preconceito com relação a eles e seu passado violento, seu passado na guerrilha, e também há as questões pessoais, como ele se sente com relação à família e com relação a seu novo papel. É muito interessante, além de ter uma trama muito bem elaborada, né? Funciona também dramaturgicamente à perfeição. No papel principal está o Juan Pablo Raba, que faz esse ex-guerrilheiro.